Olha, senhores, eu estou acompanhando atentamente todos os acontecimentos políticos deste momento, né? Vocês sabem disso aí, nem precisava estar falando aqui a respeito. Mas, enfim, estou elaborando também, ouço muito, leio muito, noto, claro, uma preocupação desmedida por parte de um e de outro lado. O pessoal está muito perplexo com o que aconteceu, né? Vocês não percebem, assim, que os nossos líderes estão muito sérios? O Bolsonaro está muito sério, o Lula está meio sumido. E os nossos eleitores também estão muito sérios, né? Porque a verdade é que passadas 72 horas do dia 2, o que me chama mais atenção é isso mesmo, esse certo silêncio ensurdecedor dos líderes e das suas torcidas, né? O pessoal está elaborando, né? Quando ficam essas conversas pelo WhatsApp, pelo telefone, são questões que estão sendo colocadas aí. Eu sei que muitos leitores me mandam mensagens por WhatsApp, por e-mail, me telefonam, e muitas vezes eu não posso dar a devida atenção porque são centenas, né, de mensagens, nem todos eu consigo atender, né? E a preocupação, a rigor, de quem votou no Bolsonaro é de desconformidade total em relação aos resultados. Mas o outro lado também está inconformado. Vocês podem até achar que não, mas estão inconformados, né? É claro, porque o pessoal do Lula passou o tempo todo acreditando naquelas pesquisas. Vocês acham que não estavam acreditando? Eles estavam acreditando sim naquelas pesquisas, né? Aquele clima, inclusive, de já ganhou aí, perpassou o outro lado, baseado principalmente nas pesquisas e no apoio da grande mídia tradicional, né? E não ganharam, quer dizer, opa, peraí, cara, assim, o que está vendo, né? Vocês podem notar que esses eleitores do Lula, a rigor, deviam estar inclusive comemorando, né? Porque saíram na frente, com uma vantagem de 6 milhões de votos. Está certo que não venceram no primeiro turno, mas foi uma vantagem, né? Não vou discutir agora essa questão da fraude, tá? Mas quero discutir aqui o que aconteceu de fato, tá? Depois a gente conversa sobre essa questão da fraude. Bom, claro, o nosso pessoal também já estava naquele clima, já no final, primeiro turno já, eu me lembro, nos últimos dias ali, os eleitores todos do Bolsonaro, as tias do Zap, né? Primeiro turno. Não deu primeiro turno. Então, há essa perplexidade lá, né? Como dizem os italianos, la nave va. O barco vai. Ele não para, né? Não pode parar, não tem como parar. La nave va. Olha, enquanto discute-se esses acontecimentos que mais podem ser impactados, né? O fato é que a nave vá. Eu registro aqui dois acontecimentos impactantes que influenciaram de modo decisivo as percepções e o resultado do primeiro turno, né? Que são os casos das pesquisas. Eu acho que essas pesquisas deviam ser proibidas pelo menos nos últimos 15 ou 30 dias antes das eleições. Até não defendo que se proíba por total, mas pelo menos nos 15 ou 30 dias antes das eleições, porque influenciam, sim, os eleitores, né? Ficam desacorçoados aqueles que estão por baixo e ficam animados os que estão por cima. Isso aí influencia, claro, no desempenho do eleitorado e do seu candidato, né? E até em casos de fraude justifica a fraude. Em relação a esses institutos de pesquisa, eu vejo uma movimentação muito grande. Eu publiquei agora, ainda há pouco, no meu blog, polibiobraga.com.br, uma representação feita à Procuradoria-Geral Eleitoral por dois advogados aqui do Rio Grande do Sul. O Dr. Ricardo Breyer, que foi presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, um homem muito respeitado, faz parte, inclusive, numa das áreas da OAB Nacional, né? E também o Dr. João Darzoni Júnior,
aqui do Rio Grande do Sul, que venha a ser um dos advogados que está me defendendo em vários casos aí de ações cíveis e criminais movidas pelos lulopetistas contra mim. Eu publiquei a íntegra dessa representação, desse pedido, desta ação. Né? A rigor, o que o Dr. Breyer e o Dr. Darzoni estão pedindo ali? Estão pedindo acesso total, pela lei de acesso à informação, a toda a metodologia empregada pelos institutos de pesquisa em relação à pesquisa que eles listaram ali. Toda a metodologia. E os dados, todos os dados, sem exceção. Porque eles alegam muito justamente a suspeita de que houve uma manipulação descarada por parte dos institutos de pesquisa. A maioria deles. Houve um ou dois, como o Instituto Paraná Pesquisa, que chegou muito perto do resultado. E não é a eles que a gente se refere à grande maioria, mas sobretudo dois deles. O Instituto Datafolha, que pertence à Folha de São Paulo, e o IPEC, ex-IBOP, que é contratado da Rede Globo. Justamente as duas organizações jornalistas, que são os dois partidos políticos, entre aspas, né, que mais se opõem ao governo Bolsonaro. Bom, além dessa ação movida aí por esses dois advogados, muita gente pode entrar como amicus curiae agora, se juntando a essa ação. Mas além dela, há essa CPI. Até há pouco estava vendo os números aqui e está muito próximo de ser alcançado o número de 27 senadores para instalar a CPI dos institutos de pesquisas. Já existem, portanto, movimentos em andamento aí para questionar isso aí. De qualquer maneira, eu estou falando com vocês aqui 4 horas da tarde, desta quarta-feira, dia 5 de outubro, e já sei que daqui a pouco, no final da tarde, a Rede Globo vai apresentar os números da primeira pesquisa do segundo turno, aí, que é por parte do IPEC. Né? No pior dos casos, a ação da Junta Procuradoria Geral Eleitoral por parte desses dois advogados, Gaúcho, Breyer e o Darzoni Júnior, e também o pedido de CPI, vai no mínimo, eu acho, fazer com que o IPEC e o ex-IBOP ponham as barbas de molho, né? E parem com essa história de querer colocar o Lula em vantagem de 2 dígitos sobre o Bolsonaro, porque isso aí é uma coisa absolutamente inaceitável, né? Mas lá na vai. O barco vai, como eu dizia para vocês, né? Bom, nessas primeiras 72 horas, é evidente que o presidente Bolsonaro saiu na frente das articulações políticas aí e de busca de votos, né? E saiu na frente porque conseguiu já o apoio dos governadores dos estados mais populosos e de maior contingente eleitoral do Brasil, que são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Claro, e acumulando o apoio de outros governadores importantes aí que se elegeram em primeiro turno, como o Ratinho Júnior do Paraná, o Ronaldo Caiado do Mato Grosso, o Ibanez Rocha do Distrito Federal. O Lula não pode apresentar nada disso. Claro, vai apresentar aqueles governadores que ele já tem lá do Nordeste, mas ficamos por aí. Os outros apoios que ele tem recebido, nem sei se ele pode comemorar, né? Porque um apoio do Fernando Henrique Cardoso, o que significa, no frigir dos ovos, o Fernando Henrique Cardoso, agora o fundador do PSDB? Zero. Nada. Mas nada. Ele não se conforma, né? Daqueles jogadores que já passou dos 40 anos de idade e não quer ficar em casa. E fica se metendo o bedelho onde não deve meter e de modo errado, de novo, né? Ou o Zé Serra, que não viu condições nem de se candidatar a senador, disputou uma cadeira de deputado federal e perdeu também. São apoios medíocres, né? Não dá. Os do Bolsonaro, sem partidarismo, são apoios substantivos que nós podemos registrar. E já partiu para o primeiro comício, que foi ontem à noite em São Paulo, lá falando para os evangélicos, né? E não mudou o tom, não. Ele só continua, é muito sério mesmo, o Bolsonaro. Bom, senhores, em relação, portanto, a CPIs, ao Instituto de Pesquisa, é isso que eu falei para vocês aí, o que está em andamento, né? Em relação aos apoios de um e de outro lado, né? Os próprios adversários reconhecem que o Bolsonaro partiu na frente de modo substantivo, com ampla vantagem, né?
Vamos ver como é que as coisas ocorrem a partir de agora, e como é que essas melancias vão se acomodar aí na carroça. E a outra questão é a da fraude, né? Que essa aí sim, essa questão da fraude, essa não está resolvida ainda, né? Eu continuo dizendo para vocês e repetindo o que disse ontem aqui para vocês. Vai depender muito do que as Forças Armadas vierem a falar em relação aos testes de integridade que pediram e foram realizados nas urnas, em algumas urnas, e também a posição delas dentro da Comissão de Transparência em relação à própria transparência, né? Esse relatório ou informações sobre o que as Forças Armadas viram ou deixaram de ver ainda não vieram a público. O próprio Bolsonaro disse, olha, calma aí, vamos aguardar, né? Bom, olha só, tem 3 leituras diferentes a respeito disso aí. A primeira, tá? Se as Forças Armadas constatarem que os testes de integridade e o que viram dentro da Comissão de Transparência revelarem fraude, aí fecha o tempo, né? Fecha o tempo. Vai ter gente que vai acabar na cadeia pegando o jatinho direto para Miami. Não tenha dúvida disso, né? Isso aí é um tipo de um resultado que fecha o tempo, né? Bom, essa é como dizem os economistas, né? É uma das possibilidades, né? Qual é a outra possibilidade? É um resultado ser apresentado de maneira positiva, ou seja, olha, não houve nada disso, né? Houve problemas, mas fraude mesmo não. Nesse caso é lá nave vá, né? Toca o barco então, né? E a terceira é de que não faz uma coisa nem outra, deixa correr. Tem gente que acha que é para deixar correr mesmo, é para deixar correr, é para concluir o segundo turno. Nesse caso aí, para concluir, deixa correr e para ocorrer o segundo turno, eu tenho aí 2 leituras também. É acumular provas. Ou deixa assim. Porque a verdade é que o bolsonarismo hoje já tem uma maioria na Câmara e no Senado para completar aquela oxigenação política que começou em 2018, que foi exigida nas ruas desde 2015. Né? Enquanto isso, o que nos cabe, né? É parar de falar tanto e agir mais, como eu venho dizendo. Confiar no líder. Confiar no líder. Você não vai querer ser mais realista do que o rei, né? Até porque não adianta, né? Vai adiantar se o líder não age porque não quer ou porque não pode, não é você que vai fazer isso aí, não é isso? Então, senhores, vamos confiar no líder e buscar votos. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso.